Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor. Levi aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição adultos, da lição de número 9, que vai trazer o título Gog e Magog, um dia de juízo. Nós estamos estudando nesse trimestre, é o quarto trimestre que nós estamos estudando, que nos traz o título A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E nós já passamos pela lição de número 1, que trouxe o título Ezequiel, o Atalaia de Deus. Também a lição de número 2, Vem o Fim. Também estudamos a lição de número 3, As Abominações do Templo. Também estudamos a lição de número 4, que trouxe o título Quando se vai a glória de Deus. Também a lição de número 5, Contra os falsos profetas. Também estudamos a lição de número 6, que trouxe o título A Justiça de Deus. Também estudamos a lição de número 7, A Responsabilidade Individual. Também a lição de número 8, que foi no domingo que passou, no dia 20 de novembro, O Bom Pastor e os Pastores Infiéis, que foi o título. E no próximo domingo, no dia 27 de novembro, estudamos a lição de número 9, que vai trazer o título Gog e Magog, um dia de juízo. E o texto áureo nos diz assim: E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se juntar em batalha. Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Verdade prática. A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a terra santa, mas eles serão derrotados. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Ezequiel, capítulo de número 38, versículo de número 1 ao versículo 6, o capítulo de número 39, versículo de 1 ao versículo 10, a qual nos diz: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis no teu queixos, e te levarei a ti, como todo o teu exército, cavalo e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes, e os de Pute com eles, todos com escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu farei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor, e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo, e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que
tenho falado. E os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. E os hinos sugeridos dessa lição os números de número 237, 457 e 492 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses hinos, é só você pesquisar no YouTube pelo canal Levi Modesto da Silva Oliveira e pesquisar por hinos sugeridos, lição 9, Gog e Magog, um dia de juízo. Você vai encontrar lá todos os 3 hinos na sequência para o seu elevo espiritual e também para o seu aprendizado dos hinos da harpa cristã, ok? Dando sequência aqui, vamos para o comentário, a introdução, a qual nos diz assim: a profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nessa lição, veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial. Eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. E a palavra-chave para essa lição é juízo. Primeiro tópico, sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. Primeiro subtópico, os invasores. Segundo subtópico, compreendendo a profecia. Terceiro subtópico, Gog. Segundo tópico, sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Primeiro subtópico, Magog. Segundo subtópico, Meseque e Tubal. Terceiro subtópico, a coalização de Gog. Terceiro tópico, sobre o contexto escatológico. Primeiro subtópico, Gog e Magog. Segundo subtópico, como a Rússia aparece nesse contexto. Terceiro subtópico, origem da interpretação. E então agora vamos para o subsídio do livro de apoio para deixarmos aqui o subsídio dessa lição, a qual nos diz assim: na lição de número 9, que traz o título Gog e Magog, um dia de juízo, Ezequiel capítulo 38, versículos de número 1 a 6 e capítulo 39, de 1 a 10. Os oráculos contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, constituem um único oráculo em várias partes. A primeira ocupa todo o capítulo 38, que descreve a invasão de Gog e seus confederados. A segunda, no capítulo 39, anuncia a derrocada dos invasores e seu chefe com o completo aniquilamento dessas hordas pelo poder de Javé. A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Capítulo 38, versículos de número 1 a 6 de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele, dizendo: Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção, porei anzóis em seu queixo,
e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com escudos, todos empunhados à espada, persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa Togarma do lado norte e todas as suas tropas, muitos povos com você. Os pontos principais que precisamos saber a respeito nos nomes Gog e Magog depende muito da própria profecia. Isso porque não existe análogos geográficos na antiga literatura do Oriente Médio, e a identificação deles é escassa no Antigo Testamento. Esse discurso profético ocupa os capítulos 38 e 39 de Ezequiel. Capítulo 38, versículo 1. O profeta introduz o discurso com a reiterada fórmula: a palavra do Senhor veio a mim, para chamar a atenção dos seus ouvintes e leitores sobre o fato de que é Javé que está falando e de que os oráculos são divinos. A explicação dessa fórmula foi dada no estudo 1, intitulado Ezequiel, o Atalaia de Deus. E essas palavras do Senhor é exatamente o conteúdo da profecia completa contra Gog e seus aliados. Capítulo 32, versículo 2 e 3. A identidade de Gog, Magog, Meseg e Tubal. Sobre a expressão filho do homem, ver o estudo do capítulo 1. Ezequiel, o Atalaia de Deus. Com respeito à mensagem contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Mesec e Tubal, o nome Gog só aparece em Ezequiel 5 vezes no capítulo 38, versículo 2, 3, versículo 14, 16 e 18, e 6 vezes no capítulo 39, versículo 1, 2 vezes, e versículo 11, 3 vezes, 15, uma vez. Fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras, como um descendente de Ruben, sem nenhum vínculo com a profecia, e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Mas os nomes Gog e Magog em Apocalipse são emprestados de Ezequiel, e não significa que os dois eventos escatológicos, a invasão de Israel depois de sua restauração nacional e a rebelião de Satanás depois do milênio, sejam o mesmo. Alguns consideram nomes enigmáticos, mas não é o que aparece, pois isso indicaria que os aliados, como os persas, os etíopes e os de Pute, ou seja, os líbios, seriam também nomes enigmáticos, o que não vem ao caso. Há diversas interpretações para esse nome desde a antiguidade, todas inconclusivas. Para alguns, a descrição profética parece indicar um título, como Faraó, no Egito, Shah, na antiga Pérsia, César, em Roma, e não o nome pessoal de alguém. A existência de consenso para a identidade de Gog não é por falta de esforço ou de pesquisas. Há uma tentativa antiga em identificar com Gog, com Gates, rei da Lídia, nome que aparece em 6 inscrições de Assurbanipal, rei da Síria, no ano de 668 a 631 a.C. Houve a Batalha de Cripse entre Lídia e Média em 585 a.C. Além disso, Lídia tornou-se dominante na Anatólia Ocidental pelo bisneto de Giges, ou Giges, Alvaites. Se compararmos as datas de Giges e de Ezequiel,
Tal interpretação pode fazer sentido. Contudo, trata-se de uma interpretação possível, mas que não é absolutamente uma certeza. Para a maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos, Giges é o nome mais cotado para Gog. A enciclopédia judaica identifica também Gog com o rei Giges, também conhecido como Gogo, rei da Lídia, uma religião da Anatólia na atual Turquia asiática. Quem ler Ezequiel na atualidade se depara com esse nome sem nenhuma informação ou explicação adicional sobre a sua identidade. Há forte indício nisso de que o público destinatário original dessa mensagem sabia de quem o profeta estava falando. O que pode ter acontecido é que a identificação de Gog tenha se perdido nas brumas do tempo. Chamar a identidade de Gog de enigmática nos parece impróprio. A vontade de Deus é que seu povo entenda a sua palavra. O Espírito Santo não tem intenção de fazer adivinhação. Terra de Magog. O nome Magog só aparece 5 vezes em toda a Bíblia, sendo 2 vezes em Ezequiel em relação à profecia, no capítulo 38, versículo 2 e 39, versículo 6, 2 vezes na descrição da genealogia de Jafé, filho de Noé, em Gênesis capítulo 10, versículo 2, e 1 Crônicas capítulo 1, versículo 5, e a última vez associado a Gog, na batalha escatológica de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 8. O historiador judeu Flávio Joséfo, do ano 37 a 103 d.C., quando escreve sobre a genealogia de Gênesis, capítulo 10, procura identificar os povos conhecidos na sua geração que procederam desses filhos de Noé. Nesta lista, Joséfo identifica Magog com os citas, conhecido hoje como um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Magog fundou a colônia dos Magogianos, a que chamam citas, Antiguidades Judaicas, livro 1, capítulo 6. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Bárbaros eram os não-gregos que não falavam grego, e entre os bárbaros, os citas estavam bem abaixo na escala social e cultural. Segundo Joséfo, os citas eram tão cruéis que não sentem maior prazer do que derramar sangue humano e não diferem quase nada dos animais selvagens. Contra Apion, livro 2. Meseque e Tubal. Tubal e Meseque são 2 dos 7 irmãos filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses 2 nomes juntos, Meseque e Tubal, ou Tubal e Meseque, aparecem 7 vezes nas Escrituras, 5 em Ezequiel, dessas 3 nessa profecia, e 2 nos oráculos contra as nações vizinhas, e as outras 2 vezes, como já foi dito, na genealogia de Jafé. Há outra personagem de mesmo nome da linhagem de Sem, que não aparece na genealogia de Gênesis. Meseque aparece ainda como localidade em Salmos, de número 120, versículo 5. Joséfo identifica Tubal com os iberos e Meseque com os capadócios messinianos. Esses 2 jafetitas deram origem a Tabal e a Musque, reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa colisão de Gog e seus aliados, aparece mais um da família de Jafé, Togarma, filho de Gomer. Gomer
é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo do Cáucaso, que, segundo Joséfo, são os frígios. Os gomerianos estão também nessa confederação. A frase Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. A passagem paralela do capítulo seguinte é mais curta. Estou contra você, Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, omitindo as palavras da terra de Magog. A palavra Ros é uma transliteração do termo hebraico Rosh, de significado amplo: cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. As versões TB e Almeida Revista Atualizada traduzem por Ros, a Almeida Revista Corrigida por chefe e a nova tradução na linguagem de hoje por principal governador. A TB por grande príncipe, a BJ por príncipe e cabeça, a BP por chefe e caudilho, a EP por chefe e cabeça, a MB princípio soberano e a NVT por príncipe que governa. O substantivo próprio Ros é uma transliteração grega do hebraico feita pelos tradutores da Septuaginta. A Arconta, RWJ, Archota, Ros, que foi interpretado desde o período bizantino como a Rússia, tal qual afirma Genênius, 1787 a 1842, famoso orientalista alemão. Depois da apresentação dos vários significados da palavra Ros, aparece a entrada 2 do seu dicionário, um significado fora do campo semântico em relação ao significado citado antes, um tipo de homônimo, como a Rússia. Ele diz sobre Ros, Ezequiel capítulo 38, versículo 2 e 3, capítulo 39, versículo 1, nome próprio de uma nação do nome com Tubal e Meseque, indubitavelmente os russos, que são mencionados pelos escritores bizantinos do século X, sob o nome Oi, ou RW/J, que habitam no norte do Taurus. O grifo é original. Mas pouquíssimos ou quase nada há entre os pesquisadores que leve essa interpretação a sério. Walter Zimmerli, uma conferência internacional respeitada em Ezequiel, é um deles. Certamente, chefe é para ser conectado com príncipe e não para ser interpretado como uma indicação geográfica. Ele reafirma o que é dito por Genênius, que a identificação de Ros com a Rússia veio do período bizantino. O pensamento que é consenso na atualidade mostra que foi a semelhança de sons, Rocher, Rússia, e não a exegese bíblica, que levou muitos estudiosos a identificarem Rocher com a Rússia, Meseque com Moscou, atual capital da Rússia, e Torgarma com Tobolsk, cidade Rússia, ou russa. Capítulo 38, versículo 4. Essa passagem do versículo 4 pode ser dividida em duas partes. Letra A. Javé está no controle. Ele mesmo é quem vai levar Gog e o seu bando para invadir Israel. Eu o farei mudar de direção. Porei anzóis em seu queixo e o levarei para longe, juntamente
com todo o seu exército. Javé, com o seu grande poder, colocará anzol nas mandíbulas de Gog, sem que ele perceba. Este não se dará conta que está sendo marionete nas mãos de Deus. Letra B. A palavra profética descreve as características desses soldados, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos, todos empunhando a espada. A profecia não dá o referencial de mudança. A Almeida Revista Corrigida emprega: te farei voltar, mas voltar de onde? A ideia é de despistar. É Javé que vai pôr um anzol no queixo. Uma linguagem metafórica. Gog e seus aliados serão levados para a terra de Israel para lá serem julgados. Essa mesma linguagem Ezequiel usa nos oráculos contra Faraó, no capítulo 29, versículo 4. A descrição dos inimigos é de um exército imperial. Trata-se de um exército com grande multidão e bem equipado, bem vestido, com carros emparelhados, cavalos e cavaleiros, soldados montados em cavalos para a batalha com armas defensivas, como escudos, capacetes e armas ofensivas, como espadas. Essas armas representam os artefatos bélicos modernos da época do cumprimento da profecia. Carros, cavalos, escudos, espadas representam hoje armas de artilharia e de infantaria modernas. Capítulo 38, versículos 5 e 6. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, persas e etíopes, e Put com eles, todos com escudos e capacetes. Esses 3 povos são mencionados nas profecias contra as nações vizinhas na segunda parte do livro: os persas, os de Put e Etiópia. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para a Etiópia e Put para a Líbia. Esses 2 povos são de origem camita, filhos de Cam, netos de Noé. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. A maior dificuldade é entender como a Pérsia, sendo uma grande nação nos dias de Ezequiel, aparece como um povo confederado de Tiro, juntamente com os lídios e os de Put. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos com você. O oráculo reitera os nomes de Gomer e Togarma, como os outros 2 povos, e traz a informação de que eles procedem do lado do norte e são acompanhados por muitos povos. O norte nessa profecia é em relação a Israel, e isso inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio, mas com o norte dos oráculos de Jeremias, que identifica claramente o norte como Babilônia e o seu rei Nabucodonosor. Ele foi posto como o Azorrague de Javé para açoitar o seu povo. Gog não é o inimigo do norte anunciado por Jeremias. Gog é escatológico para o fim dos anos. Nos últimos dias, e a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor é evento contemporâneo de Jeremias. A indicação da profecia do norte ajuda a desvincular essa invasão da rebelião de Apocalipse profetizada para depois do milênio, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. A rebelião de Gog e Magog envolve os 4 cantos da terra. A invasão de Gog e seu bando se restringe a Israel. O número do efetivo na rebelião apocalíptica é como a areia do mar, e o de Ezequiel
é de grande multidão. 3 vezes a profecia mostra que a procedência de Gog é do norte. Capítulo 39, versículo de 1 a 10. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção e o conduzirei. Farei com que você venha dos lados do norte e o trarei aos montes de Israel. Então tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão em sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens, para que o devorem. Você cairá em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Porei fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os moradores das cidades de Israel sairão e farão fogo com as armas, queimando as couraças e os escudos, os arcos e as flechas, os porretes e as lanças. Farão fogo com tudo isso durante 7 anos. Não terão de trazer lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor Deus. Capítulo 39, versículos 1 e 2. O capítulo 39 descreve a derrocada de Gog e seus confederados. E isso é anunciado e descrito na segunda metade dessa profecia. A profecia não se cansa de dizer que a fonte dos oráculos que ele anuncia é o próprio Javé. E na introdução desse discurso não é diferente. Assim diz o Senhor Deus. Na última parte do versículo, o profeta reafirma que Javé é contra Gog e seu bando. Com praticamente as mesmas palavras, introduz a mensagem no capítulo 38. Eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Essa repetição enfatiza que Javé é contra esses invasores. A identificação deles já foi dada anteriormente, mas uma vez a palavra profética expressa é que Deus que vai conduzir Gog e suas tropas. Eu o farei mudar de direção, eu o conduzirei. E mostra a procedência deles, os lados do norte, para serem derrotados nos montes de Israel. E o trarei aos montes de Israel. Muitos acreditam que Gog e Magog é uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Giges da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são 2 nomes paralelos de uma mesma nação. Mas não se deve confundir a confederação de Gog e Magog de Ezequiel com a rebelião de Apocalipse capítulo 20, versículo 8. G.K. Beale diz: essa universalização da profecia de Ezequiel sugere que a opressão de Israel em Ezequiel capítulo 38 e 39 é também universalizada e, de fato, é equivalente a Apocalipse capítulo 20, versículo 9, para o acampamento dos santos e a cidade amada, a qual é para ser entendida como a igreja em toda a terra. Os detalhes de Ezequiel e Apocalipse mostram que se trata de eventos distintos. A invasão de Israel, segundo Ezequiel, será depois da sua restauração nacional.
e a de Apocalipse depois do milênio, e a de Ezequiel será feita por um pequeno grupo de nações, e a de Apocalipse pelas nações que estão nos quatro cantos da terra. Em Ezequiel, Gog é o governante e Magog uma localidade geográfica. Em Apocalipse, são personalizações satânicas. Então, não existe a alegada universalização da profecia de Ezequiel. Capítulo 39, versículo 3. Essa seção é a descrição de como será a derrocada de Gog e seus aliados nos montes de Israel. Os cavaleiros mencionados no oráculo anterior aparecem nessa segunda parte como arqueiros. Então tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão em sua mão direita. Os guerreiros citas usam arcos e flechas montados com notável habilidade. Segundo Xenofonte, isto era a especialidade dos citas. Eles eram capazes de atirar de costas, ao mesmo tempo que cavalgavam a toda velocidade. Anábasis, capítulo 3, versículo 3 e 10. Platão também confirma esse fato. Isso é mostrado pelo costume cita, não só de utilizar a mão esquerda para dobrar o arco e a direita para ajustar a flecha nele, quanto também de usar as duas mãos indiferentemente em ambas as ações. Destroçar um exército com arqueiros de tamanha perícia só mesmo pelo poder de Deus. Ele vai tirar o arco da mão esquerda e a flecha da mão direita desses arqueiros. Essa linguagem significa para o nosso tempo que Javé vai neutralizar os equipamentos bélicos para sofisticados da época da invasão. Mais sofisticado da época da invasão. Alguns acreditam que esses nomes são representativos. Robert L. Thomas menciona Gog e Magog de Apocalipse e diz o seguinte: a maioria que se pode discernir desses nomes e que eles são emblemas para os nomes dos inimigos do Messias durante o fim dos tempos. Esse é também o pensamento de muitos outros, como Jürgen Roloff. Se originalmente significa um ataque por cavaleiros selvagens dos citas, João está pensando na circunscrição de um poder demoníaco. Aqui ele segue a tradição apocalíptica para a qual Gog e Magog têm tido dois nomes misteriosos que foram arranjados paralelamente um ao outro. Capítulo 39, versículos 4 a 6. A destruição do exército e Gog em Israel será uma derrota esmagadora, como afirma a profecia. Nos montes de Israel você cairá. Essa palavra se refere ao próprio Gog. O oráculo é claro em mostrar que o julgamento de Javé é extensivo a todo o bando. Você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. A derrota deles em campo aberto foi determinada por Deus. Duas vezes a profecia esclarece que é o próprio Javé que conduzirá Gog e seu bando para derrotá-los nos montes de Israel. Eles serão abatidos e ficarão insepultos, e seus cadáveres servirão de pastos e alimentos aos abutres e aos animais selvagens. Eu os entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens, para que o devorem. Esse tipo de castigo pós-mortem é a forma de execrar a memória deles. Representa grande desonra e maldição para que os sobreviventes do massacre e todos os povos e nações em todas as épocas aprendam a tratar as coisas de Deus com seriedade e respeito, pois Javé
não se deixa escarnecer. O ser humano há de colher tudo que semear. O castigo divino a Gog e seu bando não se restringe às tropas do exército, mas também à terra de cada um desses povos. Porei fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Javé vai pôr fogo nos países confederados. Será um castigo duplo sobre os soldados no exército e sobre o próprio país. A expressão terras do mar é uma referência a Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis e todos os seus governantes. Capítulo 39, versículo 7. O final do versículo 6 diz: Então eles saberão que eu sou o Senhor. Essa expressão ou fraseologia similar está presente cerca de 70 vezes em Ezequiel e parece indicar a ideia do livro para mostrar a soberania de Deus sobre todas as nações da terra. Essa derrocada nos montes de Israel, Ezequiel mostra para Gog e seus aliados, para os filhos de Deus e para as nações, que Javé é Deus. O nome de Javé foi profanado entre as nações por causa da apostasia e das abominações de Israel. Idolatria que levou Deus a castigar os filhos de Israel com cativeiros e destruições. O exílio resultou numa má impressão na mente dos gentios sobre o caráter de Javé. O seu nome foi profanado entre as nações. Com a derrocada de Gog e seu bando, todos vão conhecer o caráter santo de Javé. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Note que 3 vezes aparece a palavra santo nesse versículo. O seu santo nome voltará a ser reconhecido em Israel. No meio do meu povo, nunca Javé deixará seu santo nome ser profanado. E o profeta volta a reiterar aos gentios que o Deus de Israel é santo. Capítulo 39, versículo 8. A profecia se cumprirá. Essa garantia é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, declara o oráculo divino. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Isso vai acontecer segundo o cronograma divino, depois da restauração nacional de Israel. Mas a última parte do versículo nos parece intrigante. Este é o dia de que tenho falado. Quanto antes Deus falou sobre essa invasão. Javé fala sobre o assunto no oráculo anterior. Assim diz o Senhor Deus. Por acaso vocês não é aquele de quem falei nos tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram durante anos que eu faria com que você viesse e atacasse o meu povo? É estranho que não existe no Antigo Testamento nenhuma menção dos oráculos do capítulo 38 e 39 de Ezequiel. E a palavra profética nesse versículo afirma que Javé já havia falado a respeito dessa invasão de Gog e seu bando nos profetas anteriores de Israel. Por causa disso, há quem ousa dizer que essa passagem não é da palavra de Ezequiel, como afirma Stephen Tuell. Por exemplo, é impossível pensar que Ezequiel escreveu essas palavras. Qual a base dessa declaração? Nenhuma. O fato de não encontrar nenhuma profecia direta contra Gog fora de Ezequiel não é suficiente para fundamentar o pensamento de Tuell. Há diversas interpretações aqui. Letra A. Alguns acreditam esses oráculos teriam se perdido e por essa razão não estão nas escrituras hebraicas, uma possibilidade remota. B. Há quem afirme que se trata de pronunciamentos gerais do povo de Deus, mas esse não é o caso.
O oráculo é a respeito de Gog e seu bando, e não sobre Israel. C. Trata-se de uma combinação de Isaías e Jeremias, pois Isaías fala sobre uma derrota dos inimigos do povo de Deus nos montes de Israel, e Jeremias fala diversas vezes sobre a invasão vinda do norte. Mas a melhor opção é a de Daniel Brock, que diz: visto que a profecia isaiânica dizia respeito aos assírios, e Jeremias entendeu suas predições sendo cumpridas por Nabucodonosor, considera-se que Ezequiel adaptou antigos oráculos a novas realidades. É possível que a frase "Esse é o dia de que tenho falado" seja uma referência a Ezequiel capítulo 38, versículo 17. Capítulo 39, versículo 9 e 10. Com a derrota de Gog e seu bando, os moradores da cidade de Israel sairão e farão fogo com as armas. Todos os seus equipamentos bélicos serão transformados em combustíveis. A profecia especifica essas armas, queimando as couraças e os escudos, os arcos e as flechas, os porretes e as lanças. Da mesma forma que Javé vai transformar as armas de guerra em máquinas e ferramentas agrícolas no milênio. Em vez de se fazer uma grande fogueira com essas armas, haverá durante 7 anos na cidade de Israel combustível para acender fogo. Nessa semana sabática, a população de Israel terá energia para abastecer as casas e movimentar as indústrias de uma fonte inusitada. Não terão de trazer lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. A situação vai se inverter. Saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram. Agora são os saqueadores que serão despojados. Javé mudou a sorte de Israel e vai repartir o despojo dos seus inimigos com os seus conterrâneos, segundo a palavra profética, diz o Senhor Deus. Esses inimigos de Israel serão derrotados, e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, uma vez que a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. E o título, a conclusão, nos diz assim: é importante saber que a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio da lição de número 9 do livro de apoio, o qual trouxe o título Gog e Magog, um dia de juízo. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, voltaremos aqui para deixar o subsídio da lição de número 10, que vai trazer o título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Então, que Deus e Cristo abençoe a sua vida, e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.